Olá, vamos falar hoje um pouquinho sobre a diabetes. A diabetes é uma doença que afeta todo o organismo, mas principalmente afeta a questão do pâncreas, né? Por quê? Porque é no pâncreas que é desenvolvida uma substância chamada insulina e também o glucagon, que são hormônios que fazem parte de alguns processos específicos do nosso corpo. Mas quando a gente fala de diabetes, a gente foca principalmente na insulina. A diabetes ela tem o tipo 1 e o tipo 2, onde o tipo 1 ele é mais raro e nele não há produção de insulina, enquanto no tipo 2 há a produção de insulina, entretanto ela é insuficiente ou ela resiste ao organismo, ou seja, ela não desempenha suas funções, que são várias, mas tem uma principal que é a retirada do açúcar do sangue através dessa substância. A diabetes tipo 2, ela praticamente pode ser considerada uma doença epidêmica. Existem milhões de pessoas no mundo que têm essa doença e existem algumas coisas que podem ser fatores de risco para ser o desenvolvimento dessa doença. Principalmente a questão dos fatores hereditários, histórico familiar, mas uma vida sedentária, uma alimentação desequilibrada, hipertensão arterial, a questão do fumo também, são todos preponderantes ou fatores que podem estar influenciando ao que o indivíduo desenvolva a diabetes. Por isso a importância sempre de tratar de alimentação saudável, de ter uma vida com exercícios regulares, para que as taxas de glicêmicas também estejam baixas através desse tipo de atitude. Claro que auxiliando também do nosso amigo pâncreas, que desenvolve a insulina. Mas vamos dizer que o pâncreas parou de funcionar. A insulina não está sendo produzida ou está sendo produzida de forma insuficiente. O que eu vou fazer? Acabou a minha vida? Não. São possíveis adaptações, né, na vida da pessoa que é diabética e também algumas reformas, vamos colocar assim. A alimentação ela tem que ser equilibrada, né? Temos que diminuir a questão dos açúcares em geral. Algo que tem que ser colocado também é que não é o açúcar que produz a diabetes, o açúcar que provoca o consumo de açúcar. Claro que uma alimentação desequilibrada vai ajudar o desenvolvimento da doença. Mas o que acontece? O diabetes é provocado pela falta de insulina. Então, assim, esse hormônio que não é produzido no valor que eu preciso, na quantidade que eu preciso, para retirar o açúcar do sangue. Então não é, eu consumo muito, isso é um mito, né? Muito, muito colocado. Eu consumo muito açúcar e vou ter diabetes. Não é isso, não é isso que acontece. Mas o cuidado com o açúcar também deve ser bem regrado. Sobre a alimentação, como eu estava falando, a gente tem que focar principalmente em fibras, verduras em geral podem ser consumidas, algumas frutas, porque frutas também contêm açúcares, então se eu tenho que diminuir a minha quantidade de ingestão de açúcares, algumas frutas também vão ter que pular fora. Ou vão ter que ser diminuídas a quantidade, né? Evitar também frituras, refrigerantes, né, que tem um alto teor de açúcar. Optar por alimentos em geral que tenham bastante fibras, porque a fibra, ela auxilia no processo do sangue, do açúcar ao ir para o sangue. Então ele vai mais lentamente. Então, quanto mais fibras o diabético consumir, claro que também com um limite pré-estabelecido, porque se tudo que é demais no organismo não faz bem, ela vai ajudar a controlar essa questão do açúcar estar indo para o sangue de uma maneira mais lenta. Então, as fibras elas auxiliam muito nesse processo. E por que é importante a gente falar também sobre a questão dos exercícios físicos regulares? Os exercícios físicos são muito recomendados, claro que sempre sob supervisão médica, sob supervisão de profissionais da área também, né? Mas por que é importante o exercício físico? Porque qual que é a nossa principal fonte de energia? O açúcar, a glicose, em geral, né? Então, se eu tenho problemas com excesso de glicose na minha corrente sanguínea, eu vou utilizar do exercício para dar uma diminuída na minha taxa glicêmica no sangue. Porque através do exercício vai haver essa queima, então essa principal fonte vai ser utilizada e nisso os níveis de açúcar no sangue vão diminuir. Claro que com controle, com algumas atividades mais leves, né, que não demandem tanto
do paciente ou da pessoa que é portadora de diabetes, portadora não, que tenha diabetes, né? Porque existem alguns cuidados que devem ser sempre bem verificados. E é isso aí, alimentação saudável